Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, uma série do podcast Grupo Mulheres do Brasil. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. A prevenção vai muito além dos exames médicos. Sou Mariângela Fragão, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e recebo Jamile Coelho, educadora especialista em educação emocional, já teve câncer de mama 3 vezes e está curada desde 2009. Em 2013, criou o projeto Chama Acesa, projeto voluntário que atende mulheres que estão vivenciando o câncer no Brasil todo. Em 2018, lançou seu livro autobiográfico Chama Acesa, no International Happiness Forum. Fabiana Peroni, PhD em Saúde Coletiva pela Universidade de Campinas, profissional com mais de 20 anos de carreira em projetos sociais e atuação junto a empresas, organizações internacionais, poder público e terceiro setor. Atualmente é consultora no PROAD SUS, consultor externo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Doutora Andréa Menezes Gonçalves, médica ginecologista e obstetra, mestre em saúde materno-infantil pela Universidade Federal Fluminense, doutoranda na Unifesp, palestrante e criadora do Gineco Hub. Jamile, Fabi, Andréia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço imensamente, e eu gostaria de, antes de a gente começar a nossa roda de conversa, passar a palavra a vocês, para que vocês complementem, né, a apresentação e a introdução que eu fiz de vocês até aqui. Então, podemos seguir a ordem, comecei pela Jamile. Jamile, se você quiser dar uma palavrinha aí, complementar, por favor. É uma alegria muito grande estar tão importante, né? Tão importante. Mais rosa para a mulher em busca de si mesma. É nisso que eu acredito. E nesse ano eu estou fazendo um foco muito forte na prevenção, a partir do estilo de vida e da saúde mental, uma vez que nós estamos no ano da saúde mental. Muito bem. Fabi? Obrigada, Mariângela. Sempre muito bom estar com vozes. É, Eu acho que você já fez aí essa introdução como profissional de saúde e envolvida em vários projetos aí que mistura impacto social, saúde, falar do Outubro Rosa, né? Na forma como a gente vai tratar aqui hoje, vai ser muito provocativo, tem a ver com autocuidado, tem a ver com sistema de saúde, com sistema público, com acesso. Então, vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu estou muito feliz pelo convite. O Voze sempre nos proporcionando essas oportunidades de estar com pessoas tão bacanas aqui trocando. Muito obrigada. A gente que agradece, Fabi. Andréa? Olá, muito obrigada, Mariângela, aí, pelo convite, pelo carinho, Vozes, Grupo Mulheres do Brasil sempre me acolhendo da melhor forma possível e sempre fazendo um trabalho incrível como esse aqui, né? Falar de um assunto tão importante que é o Outubro Rosa. Eu sempre falo que o Outubro Rosa, ele não se tornou mais algo ou um mês sobre o câncer de mama, né? Ele se tornou algo a respeito da saúde em geral. E é disso que eu gosto de trabalhar, né? Nos meus mais de 10 anos de atuação, eu já estive aí tanto no SUS, quanto na privada, na saúde militar, e sempre a gente tem a mesma certeza, a prevenção sempre vale a pena, né? E falar sobre isso sempre traz bons resultados. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Bom, então, é assim, né? Nós estamos aqui no mês de outubro, hoje é dia 24 de outubro de 2023. Tradicionalmente, né, as empresas, as organizações, de uma forma geral, usam, né, o mês de outubro para incentivar as mulheres a prestarem atenção em si mesmas, né, e a realizarem exames de prevenção
com o propósito justamente de antecipar alguma informação e poder se tratar a tempo, né? Por uma coincidência, contei aqui antes da gente começar a gravação, contei para as meninas que hoje, na empresa que eu trabalho, a gente teve um dia inteiro com vários eventos, justamente com esse propósito, né, de nos incentivarmos a todas a lembrarmos de nós mesmos, né, e a cuidarmos de nós. E assim, gostaria que a gente começasse. Eu ouvi a Jamile falando, a Jamile já abordou, já fez uma abordagem bem de leve aí na saúde mental. A Fabi e a Andréa também falando, né, dos diferentes cuidados e aspectos, né, que a gente precisa estar observando. Então, eu queria que a gente começasse justamente com uma reflexão. Se os exames preventivos sendo realizados uma vez por ano, é suficiente para a gente se tranquilizar de que, ó, não, tá bom, eu estou fazendo lá uma vez por ano e basta, né? Basta que eu faça isso. Então, eu queria que a gente refletisse em cima disso, né? É suficiente, a gente, eles são importantes, é claro, mas devemos cuidar só de nos preocupar em fazer esses exames, ou existem outras práticas, outros cuidados, outras atenções que a gente deve ter e que também colaboram para a prevenção. Vou deixar aberto aqui para quem quiser Eu falar. vou falar uma coisa, porque eu descobri, a primeira vez que eu tive câncer de mama, eu descobri num exame de controle. Então, a importância da gente ter um exame de controle anual. Eu tinha 50 anos na época. E foi no exame de controle que eu detectei e que eu pude me tratar. E tem muitas pessoas também que, pelo autoexame, né, tem condição de detectar. Eu conheço muitas pessoas que encontraram, na hora, às vezes, do banho, se mexendo, encontram alguma coisa diferente e chama atenção. Mas eu acho que isso é um sinal de alerta, é algo que toda mulher deve fazer, deve se cuidar nesse sentido, mas eu acho que tem outros fatores também que são importantes, como o próprio estilo de vida. Afinal de contas, a gente não é só o nosso corpo, né? A gente tem o nosso corpo, a gente tem a nossa parte emocional, a gente tem a nossa parte mental, que a nossa mente é muito forte, né? Para nos guiar no dia a dia, para escolher olhar para o que falta ou para o que eu tenho, e tem o lado espiritual, que cada um tem o seu caminho, mas tudo isso faz parte do ser humano. Então, eu acho que tudo isso tem que ser olhado. Fabi, Sim, Andréa, querem complementar sim, esse raciocínio? sim, o raciocínio tá, né, perfeito, é isso mesmo. E aí, falando tecnicamente, eu gosto sempre de lembrar que assim, os exames preventivos, né, ou a mamografia, eles são chamados de prevenção por uma convenção. Mas, na verdade, eles são mais rastreio do que prevenção, porque, na verdade, ele vai ali detectar uma lesão inicial e ele vai, sim, salvar vidas, né? Então, você tendo uma lesão que ainda não cresceu, que ainda não se espalhou, você vai remover, você vai tratar e você vai salvar vidas. Então, é importantíssimo. Como a Jamile muito bem falou, conhecer o seu próprio corpo é outra estratégia muito maravilhosa de prevenção. Na maioria das vezes, sim, quando tem uma lesão palpável, quem detecta primeiro é a pessoa que vem e fala, olha, passei a mão aqui, tem alguma coisa estranha. E não precisa se preocupar hoje em dia com técnica, não, é isso mesmo, é na hora do banho, é numa hora ali de colocar uma roupa, lembrei, né? Posso tocar do jeito que eu quiser, porque você conhecendo o seu corpo, você vai detectar. E aí, na verdade, a prevenção real, ou seja, evitar que ele surja, a evidência científica que a gente tem é realmente dos hábitos saudáveis, né? Então, na verdade, prevenir vai ser muito antes disso, muito antes dessa detecção aí pelo exame ou pela palpação. Perfeito. Nossa, conceituou, né, André? Eu vou aprender a falar, então daqui para frente não vou, eu vou Muito falar de bom. exames de rastreio, em vez de Isso. falar exames preventivos, né? Então, É, sensacional. e isso é muito importante, né? Porque
E a Andrea vai, é lógico, como especialista na área, ela vai abordar muito mais desses aspectos, do que é o rastreamento, do que é a prevenção, mas pensando assim em nós mulheres, né? Eu acho que e essa roda de conversa tem muito a ver disso, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco do tema dessa campanha, né? Qual foi o tema que a Jamile carinhosamente com uma outra campanha de um outro parceiro nosso colocou, né? O Outubro Rosa para todas, né? Outubro mais rosa para todos, né? E ela vai explicar um pouquinho do conceito da campanha, mas falando da prevenção, já que a Andrea colocou muito importante aí a questão, o que é o rastreamento? É ir lá no médico e tem a idade certa para pedir os exames, para fazer os exames, né? Existem protocolos que devem ser seguidos, e hoje eu ouvi uma coisa muito interessante, quando a gente ouve coisa interessante, é bom a gente compartilhar, né? Primeiro tem o aspecto do autoexame, que eu acho que a gente desmistificou. Porque quando eu estava lá na faculdade, era uma coisa que era quase assim: põe a mão na cintura, põe a mão na cabeça, faz isso, Isso. faz aquilo. E o que a Andrea falou é o toque. Porque o toque pode ser no chuveiro, pode ser onde for, você se tocando, você vai perceber. E às vezes a gente não faz isso. Pronto. Nem o toque, né? A gente, às vezes, mulher com milhares de coisas que a gente tem para fazer, a gente nem lembra de coisas assim tão simples. E aí, falando mais do aspecto da prevenção, da gente se priorizar, né? Porque o que seria a prevenção? A Jamile deu hábito de vida saudável, fazer uma caminhada, aquela que a gente nunca prioriza, porque tem a escola, tem os meninos, tem. A gente não. É como que a gente. Ai, 21 dias para um hábito saudável. Não é. Eu já sabe que eu já tentei de várias técnicas. Eu falo assim, como que eu me priorizo? Que eu falo assim, não. Eu estou passando uma experiência legal que eu estou falando assim, o serviço ele não vai acabar. Então eu vou lá na academia, eu vou voltar, o serviço vai estar aqui. Eu vou fazer uma caminhada e às vezes não cabe no meu dia uma atividade maior, mas eu dou uma volta no quarteirão, né? Eu faço uma meditação. Como que a gente começa? Porque até essas coisas que a gente vai incluindo de autocuidado me faz lembrar esse alerta. E não só em outubro, né? Que às vezes a gente fala só em outubro? Não. O autoexame, o toque mesmo, é todo mês, né? De preferência que você realmente se conheça. E se a gente for falar daqui a pouco mais sobre rastreamento, porque eu acho que isso também é uma coisa que bate muito, né? Ah, tá bom, eu vou no médico. Quando que eu vou fazer mamografia? Quando que eu vou fazer, né? O que que eu tenho que fazer? Tem uma coisa que a gente também tem que fazer, além de prestar atenção no nosso corpo, é também fazer as perguntas corretas. Nessas andanças aí de Outubro Rosa, a gente ouve muita história, né? E esses dias eu ouvi a história de uma mulher que estava falando: olha, eu senti o nódulo, cheguei na unidade e o médico falou: mas você não tem a idade para mamografia ainda. Mas eu quero fazer mamografia, eu já tenho histórico na família de outros tumores. Então, assim, ela insistiu, realmente ela, né, teve um problema, teve, né, fugiu, né, são casos raros, às vezes são as exceções que pode, mas a mulher também está atenta, né? De estar dialogando com o profissional para que o exame seja feito. É lógico, além do exame clínico, né? Que o profissional, a André vai falar, o profissional ele faz também o exame clínico mais detalhado, mas na medida certa solicitar os exames. Então, acho que prevenção tem a ver com isso, é o nosso dia a dia, é a gente se cuidar, que é o que a André falou, é antes de aparecer lá no rastreio que a gente vai fazer todo ano, né? Uhum, perfeito. Gente, a gente está falando bastante aí dos exames de prevenção, né? E realizar exames de prevenção requer estrutura, tem um custo, né? E alguém tem que pagar. Então, e a gente sabe, né, que nem toda a nossa população tem as condições de ter os benefícios de um plano de saúde, enfim, ter outras condições de realizar a seu tempo e tal. E aí, Fabi, você é um especialista em políticas públicas, né? Então, a gente,
cabe a gente conversar um pouco sobre o quanto que o nosso sistema de saúde está preparado para atender a demanda, porque, ok, estamos fazendo campanha, vamos incentivar as mulheres, daqui a pouco forma uma fila lá no posto de saúde, e aí? Quais são as condições existentes atualmente para esse atendimento? Tem coisas a serem feitas, tem investimentos aí por parte do governo? Como é que esse quadro está? Legal, Quem quer falar? Fabi? legal. Voltei, estou aqui. Ó, eu acho que esse ano também você trouxe uma provocação muito importante. Primeiro, assim, como mulheres, como grupo Mulheres do Brasil, nós acreditamos, trabalhamos e defendemos o Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que é um sistema de saúde comparado com outros países, com a nossa dimensão, que nem adianto, ele foi muito audacioso aí de dizer, né, há mais de 30 anos atrás, saúde para todos como um direito e um dever do Estado. E a gente tem problemas, a gente tem desafios de acesso, nós temos, e tem várias organizações que cuidam disso, várias organizações que, inclusive, nos ajudam a entender onde estão esses desafios, esses gargalos, né? Onde tem problema de acesso, tem lugar que tem mais problema de acesso porque falta especialista ou porque falta o, o aparelho, às vezes tem um aparelho, não tem o especialista para fazer o exame, e é lógico que a gente entende que esses desafios existem. Mas esse ano nós tivemos um convite do Instituto Vencer o Câncer, que foi muito provocativo para nós, porque nós, como Mulheres do Brasil, defendemos o Sistema Único de Saúde e trabalhamos para fortalecer o Sistema Único de Saúde, mas o Instituto Vencer o Câncer, que é um instituto que, além de trabalhar esse tema de promoção, de prevenção do câncer, de levar informação de forma simples, não muito, né, sem muita complicação, informações acessíveis, porque muito dos nossos problemas é por questão de informação, ou falta de informação, às vezes né, a informação que não chega na hora certa. Eles nos fez um convite quando desenvolveu essa campanha para que a gente pudesse realmente refletir que quando a gente olha hoje no Brasil em termos de tratamentos, nós temos alternativas no SUS, mas existem alternativas mais eficazes, mais eficientes, que já são usados em alguns outros protocolos, não só no sistema privado ou no sistema de quem tem convênio, vamos dizer assim. Então, ele fez um questionamento para nós, que é assim, olha, por que que aqueles tratamentos de ponta estão disponíveis lá e não podem estar disponíveis aqui no SUS? Foi uma reflexão, um convite à reflexão, que por isso, Outubro Rosa para Todas, que trouxe a coisas que nós não sabíamos, sabe, assim, Maria Ângela, porque às vezes a gente vai se especializando tanto em algumas áreas, né, que nós não sabíamos. E aí eu convido todos que estão ouvindo esse podcast a entrar no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil, no Instagram do Instituto Vencer o Câncer e ouvir lá essas histórias, são histórias reais de mulheres que tiveram oportunidade. E outra coisa que eu achei bárbara, a história que a gente publicou essa semana, eu não vou me lembrar, porque são várias histórias, né? Não vou lembrar de todos os nomes, mas de uma paciente falando da dificuldade dela desse percurso terapêutico dentro do plano de saúde, porque ela também teve problemas de acesso. E aí a informação simples, fácil e acessível, ela é muito importante para qualquer mulher, seja aquela mulher que vai transitar pelo sistema público de saúde ou aquela mulher que estiver no plano, né, usando o plano de saúde. Então a campanha ela diz muito sobre isso, traz histórias reais, histórias de superação. Então eu convido todos a irem lá, porque essas reflexões que a gente está compartilhando lá vai trazer informações e aprendizado. E aí eu convido, é lógico, as meninas aí para completar essa roda nossa. Eu queria ouvir um pouquinho a doutor André, que não sei, você é especialista do assunto, né, ginecologista e tal, e deve presenciar aí nos seus atendimentos diferentes
situações, diferentes condições, né? Então, se puder trazer um relato das facilidades ou dificuldades que as pacientes têm, né, que você percebe que elas têm em relação ao acesso e as condições de fazer, porque também, assim, deixa eu contar só uma situação, uma coisa que me passou pela minha cabeça agora. Eu tenho uma moça que trabalha comigo lá em casa, né? Ela ajuda a gente lá há exatos 23 anos, olha isso, que a Adriane está conosco. É uma pessoa da família, né? E a Adriane, ela é super cuidadosa, de verdade. Ela faz lá regularmente, né, todos os cuidados, seja nessa parte ginecológica ou qualquer outro tipo de tratamento que ela requer, e ela usa o sistema público de saúde, né? E os agendamentos, eles acontecem de acordo com as disponibilidades, né? Então, muitas vezes ela me apresenta lá, ou me anuncia 2, 3 dias antes, olha, tal dia eu tenho que ir fazer o exame, assim, assado, e isso foi marcado para as 2 horas da tarde. Então, assim, aí tem a questão do deslocamento e tal, e ela está comigo há um bocado de tempo. Então, a gente consegue tratar perfeitamente bem essas situações, consegue se organizar e tudo. Então, eu tenho a impressão que também tem esse aspecto a facilidade ao acesso, a disponibilidade e a organização da mulher para ela poder se condicionar a esses horários pode fazer parte do problema. Eu não sei se eu estou exagerando aí na colocação, mas Não, não está exagerando, não. Com certeza, né? Quando a gente fala em equidade, é isso, tratar os diferentes de forma diferente para que todos atinjam o mesmo objetivo, né? Então, assim, o objetivo seria uma saúde única, uma medicina única. E com certeza, transitando por esses meios que eu já falei aí, né? Saúde pública, privada, militar, eu já vi de tudo, teria muitos relatos para dar aqui, mas em resumo, principalmente também depois que eu comecei a produzir conteúdo nas redes, tudo, toda vez que eu posto algo sobre exame, seja no Outubro Rosa, que a gente acaba falando mais de mamografia, ou quando eu falo do preventivo do câncer de colo de útero, ou da vacina, do HPV, sempre há queixas, e as queixas são muito parecidas. Geralmente, essa dificuldade de acesso para quem trabalha, um empregador que às vezes não entende, o meu empregador não me libera. Aí eu sempre tento explicar, olha, não é liberar, é seu direito. Ele não pode estar acima do seu direito à saúde, que é dado pela Constituição Federal. Então, assim, infelizmente, a gente sabe das dificuldades de sobrevivência que a gente tem no nosso território, então as pessoas às vezes acabam, principalmente mulheres, que são a maior parte aí dos líderes, né, de lares no Brasil, são a maior parte das empreendedoras, então fora os Verdade. empregadores, que às vezes não me permitem. Nós temos aí as empreendedoras que são arrimos de casa, que às vezes me relatam, olha, eu não posso, um dia que eu deixo de trabalhar, eu comprometo a renda da minha família e sou eu que boto comida em cima da mesa. Então, assim, eu não tenho com quem deixar meu filho. São muitos relatos. Dificuldade de agendamento, né? Eu vi uma vez até um relato de colegas que trabalham um pouco mais no interior do Brasil, de lugares que a marcação tem que ter um celular, não sei o quê, e a pessoa não tinha crédito, perdeu o exame, porque tinha que entrar. Então, assim, são detalhes que a gente aqui, talvez numa grande megalópole como São Paulo, a gente não pensa, né? Às vezes. E o Brasil é muito maior do que essas metrópoles. Então, dificuldade até disso, né? Então, tem que ter ali o cuidado de ter um agente de saúde que veja que aquela pessoa não tem um celular para receber o agendamento. Então, são detalhes pequenos que podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Outra queixa que eu tenho muito além da dificuldade do agendamento, da mamografia, é de receber resultados. Muitas queixas de que, por exemplo, quando está numa cidade como São Paulo, tem um acesso, tem muito posto de saúde, digamos, comparado com outros lugares. Ela consegue ir lá, consegue fazer a mamografia, consegue fazer o Papa Nicolau, o preventivo, e não consegue pegar o resultado. Então é como se ela não tivesse feito aquele exame, né? Muitos relatos de pacientes que eu já vi, olha, só consegui pegar o resultado, já estava na hora de eu fazer outro. Então, esse exame praticamente não valeu, como se ela não tivesse se esforçado para fazer. Então, é uma questão, sim, que a gente precisa ainda muito melhorar a infraestrutura. Lógico que, como a Fabi muito bem falou, a gente cobre aí um território continental,
né? Então o SUS tem sim muitos louros para a gente comemorar, mas a gente ainda tem muito que melhorar a infraestrutura para trazer essa medicina única para todos. E o Comitê de Saúde fez um estudo do SUS bem profundo e a gente percebeu que realmente é um sistema muito especial, mas que precisa ser melhorada a gestão. E a nossa conscientização e luta nesse sentido também, para beneficiar a todas as mulheres, é essa luta de uma mudança, né? De uma mudança na gestão. Até que ponto tem a parte de tecnologia funcionando nos lugares que o SUS atende? Foram levantadas inúmeras questões que serviram de reflexão, sabe? Então, a gente acredita e luta. Mulheres do Brasil lutam muito para que as mudanças aconteçam. A Luiz Helena foi uma que ficou apaixonada quando ouviu e hoje é a maior defensora do SUS. E que tudo passa pela gestão. Então, a gente sabe que tem que mexer nesse lugar, pelo menos identificar os lugares, né? E eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que conversa com tudo isso que foi falado, que é uma crença que a mulher, como ela cuida de tudo, tudo é responsabilidade dela, como a Andréia tão bem falou, né? Ela é arrimo de família, ela é isso, ela é sempre a última da fila. A mulher não se olha, ela olha todo mundo e ela fica em último lugar. E eu fiz várias palestras do Outubro Rosa esse ano com mulheres que trabalham em chão de fábrica, com mulheres executivas, e isso é algo comum, você entende? Eu tive câncer de mama 3 vezes e eu fui olhar para mim na última vez. Na primeira, a minha preocupação era meus filhos e meu marido. E não tinha criança. Você percebe? A tendência da gente é não olhar para a gente, é não se colocar em primeiro lugar. Você tem que cuidar do outro, mas primeiro você tem que cuidar de você. Então, essa consciência de que a mulher precisa cuidar dela mesma, isso precisa de um investimento muito forte. Porque quando você conversa, a situação é a mesma, sabe? Em diferentes classes sociais. Isso é uma crença limitante que precisa ser mudada. Isso não é egoísmo. Autocuidado, você se amar, não é egoísmo. É mudar crenças, mudança de mentalidade. Eu acho que isso tem que caminhar junto com todas as outras mudanças. Perfeito. A gente, é olhar para a gente mesmo, eu fico lembrando sempre, eu acho que foi icônico, né? Lá nas Olimpíadas de 2016, onde como é que chama a menina? A maior ginástica, agora retomou aí, a Simone, esqueci o nome da Biles. menina, Biles, isso. E ela teve a coragem, né, de interromper a atuação dela nas Olimpíadas lá de 2016, falei errado, foi 2022, não lembro mais, a última que aconteceu, né? E justamente porque ela percebeu que ela precisava, né, cuidar-se, cuidar-se, né? Então ela se priorizou e deixou de lado, né, o que seria a princípio o ideal de todo atleta e tal. Então é realmente uma questão de coragem, né, Jamile, de a Sem pessoa dúvida. se posicionar dessa forma. E aquilo que você falou, né? Para eu poder cuidar do outro, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar de ninguém, né? Eu acho que é por aí.
Mas vamos voltar um pouquinho lá para o SUS de novo, para as nossas estruturas e para essa parceria que o Grupo Mulheres do Brasil tem com o Instituto Vencer o Câncer. Acho que a Fabi pode nos ajudar. Então, eu penso que a Fabi já fez aí um convite para a gente acompanhar, todas as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhar o, o perfil, né, do Grupo Mulheres do Brasil, então, uma série de histórias sendo divulgadas. E esse projeto, essa campanha, o Outubro Mais Rosa para Todas, vem com esse objetivo, né, com esse propósito da conscientização e imagino que também dessa identificação aí de melhorias em todo o processo da saúde pública. É isso, Fabi. Também, Mariângela. E aí eu vou até aproveitar e daqui a pouco a Jamile completa, porque a Jamile começou com o Outubro Mais Rosa. Sim, Aí essa é a marca inclusive para quem estiver em São Paulo, né, Jamile, já vou Isso. aproveitar no dia 31, talvez vá no ar depois, a gente vai deixar gravado por caso, mas dia 31 de agosto a Jamile vai estar num de trabalho que ela vai outubro, contar daqui a pouco. De agosto, não, de outubro, de gente. Quem que está outubro. lá em agosto, onde já se viu isso? Ela vai falar desse dia que a gente vai falar do Outubro Mais Rosa. O Para Todas é uma complementação dessa campanha do Vencer o Câncer, que é Outubro Rosa para Todos, quando eu disse que o conceito é justamente esse, porque a gente quer que toda mulher tenha acesso às tecnologias, seja para diagnóstico, né, seja para diagnóstico, para tratamento, do melhor que tiver. É isso que a gente quer. Não é porque a mulher está tratando no privado que ela vai ter um tratamento diferenciado. Se ela puder ter esse tratamento, esse acesso no SUS, é o que a gente deseja. E para todas, porque ninguém fique para trás. Como essas histórias que você disse, né, Mariana? Porque a gente sabe o que acontece. Então, são dois fatores. Tem o fator da mulher se priorizar, como a Jamile já disse, que a Andrea também já falou, que é difícil porque tem o trabalho, tem, né, sua rima de família, não posso faltar, mas quando a gente toma consciência, a gente começa a mudar e a questionar algumas coisas. A gente tem que ficar sempre atenta para questionar algumas coisas. Mas por que é assim? Mas por que não é do outro jeito? Como diz hoje, né? Tem quase o Dr. Google, todo mundo entra lá, todo mundo fica sabendo, mas não vá no Dr. Google, vai lá no Instituto Vencer o Câncer, que realmente é um parceiro nosso que tenta traduzir numa linguagem muito simples e muito clara o que é a doença, ou até antes da doença, o que que você precisa fazer para evitar a doença, trazendo informações de forma clara. Então, o Outubro Mais Rosa para Todos, que a Jamile vai contar daqui a pouco. Como a gente cresce essas coisas, né? No Grupo Mulheres do Brasil, a gente fala que uma das premissas nossas é não inventar a roda. Então, veio essa campanha para a gente que traz de conscientização e a Jamile faz esse trabalho muito bacana por uma pessoa, porque aí você está fazendo a perspectiva de quem viveu a doença e como ela lidou com isso. E aí eu passo para a Jamile, depois a Andrea pode, lógico, completar, para que ela fale um pouquinho mais sobre essa campanha e o que são essas coisas todas aí que a gente está trabalhando. Então, a gente está, assim, no dia 31 lá na Casa das Mulheres do Brasil, que fica lá no Paraíso, né? Tomás Carvalhal 681. Todas estão convidadas para estarem conosco. Nós vamos receber mulheres de todos os comitês e de todas as comunidades que estão com a gente. E a gente quer que a mulher se priorize. A gente quer que a mulher tenha a coragem de olhar para dentro dela, para ela estar no comando e para ela expressar aquilo que ela sente. Porque expressar o que a gente sente é muito saudável. Toda doença tem uma raiz emocional, tem uma emoção represada, tem alguma coisa
porque nós não temos um espaço para a educação emocional como deveria ser, na escola, na família, nos ambientes de trabalho. Então, nós, nesse dia, queremos mostrar e dar um espaço, porque vai ser uma palestra interativa, para que elas possam falar do que elas sentem, dos medos que elas sentem, como elas lidam, da raiva. Ou, quando você não concorda com algo, você precisa se posicionar. E você pode se posicionar com autocontrole e ganhar o respeito. Então, a tristeza faz parte, a dor faz parte da nossa vida? Faz, mas ela nos ajuda a nos fortalecer por dentro. Depois que eu passei pelo que eu passei em termos de doença, que foi do câncer, dos 50 aos 60, eu me fortaleci incrivelmente. Eu me tornei muito mais forte. Então, a dor faz parte da vida, mas a gente aprende com ela. Então, eu não preciso fugir da tristeza com medo de ter depressão. A alegria, de que forma que pode aparecer na nossa vida? Fazendo coisas que você ama, pequenas coisas, mas ela tem que ter um espaço na nossa vida também. E o afeto é a gente se amar em primeiro lugar, porque você estando melhor onde você vai, você leva essa energia. Então, essa parte de saúde mental, de como eu lido com as minhas ideias e as minhas emoções, para lidar com desafios, com mudanças, com diferentes situações que surgem na nossa vida sem a gente esperar, é trabalhar a nossa saúde mental. A minha mente, o meu coração tem que estar preparado para isso. Eu tenho que ter um canal de expressão. Eu tenho o direito de me expressar. E formar esse elo de confiança, quando você junta mulheres, aí acontece uma magia aí. Porque o elo de confiança se forma e as mulheres começam a falar. E quando elas falam, elas estão percebendo que elas não estão sozinhas. E isso ajuda, né, gente? Enfim, eu poderia falar aqui muita coisa, É porque terapêutico, né, É, Jamile? É esse assunto me terapêutico. encanta, mas a saúde mental, a saúde emocional interfere na prevenção e na cura também da doença. Eu sei o quanto foi importante para mim os nós que eu tive que desfazer emocionalmente para que a doença não se repetisse de novo. E hoje eu vejo que foi o número necessário. Todo mundo olhava, mas é demais, está voltando, mas eu precisava, e eu só enxerguei depois que passou. E falo que hoje não é qualquer coisa que me derruba, não, Por porque eu isso estou mais muito forte. rosa, né? Por isso, mais Mais força, rosa. sabe? é. Pense mais em você mesma, se ame mais, sabe? Aprenda a se amar mais. Esse é um recado muito forte que eu quero dar. Eu penso Sim, assim, perfeito. o Jamílio, até por experiência própria, né? Quando a gente passa a prestar atenção na gente, a gente está se amando e a gente está fazendo coisas por nós, né? E aí a gente percebe os benefícios de estar, né? Vem aquela sensação, caramba, por que eu não comecei antes, né? O Isso. que eu deixei passar, né? Por não ter começado antes, mas sempre é tempo, né? Sim. Andréia, eu passou uma coisa agora aqui pela minha cabeça que a gente não abordou e eu penso que pode ser a gente também pode estar nesse espaço aqui para abordar. A gente está falando de prevenção, está falando de mulheres. E a gente está falando também de mulheres trans, ou não.
né? Sim, na verdade, quando a gente fala na prevenção de câncer de mama, eu sempre gosto, toda vez que eu dou palestra, consultoria ou algo do tipo, eu sempre tenho lá o meu slide, lembrando que a gente está falando não só de mulheres, a gente está falando de todas as pessoas que têm mamas. Então, estamos falando de mulheres, de homens, cis ou trans, não é? Ou que passaram pelo processo de transição, as pessoas intersexo, estamos falando de todos que têm mamas, né? O câncer de mama em homens, ele não é tão comum, mas ele é muito agressivo quando ele surge. E realmente ele evolui muito rápido. E o homem também, culturalmente, tem aquelas vezes dificuldade de ir nessa questão aí da prevenção, né? Geralmente o homem é o homem que está ali daquela cultura do ser forte, ele muitas vezes não procura nem quando surge sintoma. Então a mulher, por mais que ainda esteja um pouco aí nessa fase do tô cuidando do outro, não cuido de mim, como a gente falou, que é muito comum, mas ela tem mais essa cultura da prevenção, né? Há algum tempo. Ela sabe, ela até às vezes não foi, mas ela sabe que ela tem que ir. O homem não. Muitas vezes ele acaba por não procurar, né? Se ele não tiver um sintoma grave. E aí, muitas vezes, o diagnóstico acaba sendo tardio, muito por isso, né? Ou ter vergonha de procurar para uma queixa mamária. Então, é muito importante, sim, que a gente fale que aqui estamos falando para todos. E a medicina do estilo de vida deveria ser, como estamos no tema aqui, para todos. Quando a gente fala disso, às vezes as pessoas que têm, como você muito bem lembrou, a história geralmente é a mesma. Essa questão do se cuidar, né? Em todos os estratos sociais eu escuto uma desculpa para não se cuidar. E muitas vezes, quando a gente está falando da pessoa que tem mais dificuldade ali de acesso, no SUS, etc., ela acha também que esse autocuidado não é para ela. E não, você falou uma frase agora muito que eu sempre repito. Gente, começa. Começa. E às vezes é muito mais simples do que você imagina. Uma coisinha pequena. O iniciar uma caminhada não precisa ser a academia chique todo dia. O iniciar uma caminhada já vai fazer diferença, sim. A meditação que a Fabi já citou, 15 minutos por dia, você não precisa ter 2, 3 horas livres durante o seu dia. Você pode ter 15 minutos e deve. Faz parte aí desse auto-amor, desse autocuidado. Como já foi falado também, não é egoísmo. E o homem é a mesma coisa. O parar um dia para se cuidar, né? Não é egoísmo, não é perda de tempo. Muitas vezes você vai gastar esse tempo, às vezes, com coisas que não estão nem te fazendo bem. Então, nós estamos falando aqui, sim, para todos, viu? Não é só para as mulheres, não, e nem para, né, para as mulheres ou para os homens que passaram por processo de transição. Perfeito. Fabi, quer complementar todo esse raciocínio aí? Não, eu lembrei de uma coisa que eu acho muito importante. E a Andréia, a gente sempre traz a Andréia conosco, né? Porque além de ser uma mulher médica, especialista, uma mulher negra. E ela sabe das dificuldades que às vezes a cor da pele traz para a gente. E pensando nesse, você perguntou, né, por outras questões que a gente, para o Grupo Mulheres do Brasil, é muito importante, porque nós somos um grupo diverso, né? E a diversidade é que traz essa riqueza para o grupo. Eu me lembrei de um outro fato que tem a ver com a prevenção, tem a ver com o câncer, não especificamente o câncer de mama, mas foi uma informação que me chocou bastante quando a gente começou a trabalhar com câncer de colo de útero. E às vezes o câncer de mama, essas situações acontecem. Eu recebi a seguinte informação: a cada 90 minutos, uma mulher morre por câncer de colo de útero no Brasil. Um câncer prevenível, que a gente tem exame para detectar precocemente, muito mais fácil até do que o de mama, né? A cada 90 minutos. E eu fiquei chocada com aquela frase, repeti aquela frase, e num grupo de discussão com outros profissionais, ele falou assim: e detalhe, geralmente é mulher pobre, preta, periférica. Então, quando a gente faz também essas análises de mortalidade ou de rastreamento tardio, a gente sabe que isso faz diferença. Por todas essas dificuldades que a gente já falou aqui. Às vezes a dificuldade de acesso é porque a mulher não pode ir lá. Então, e a Andrea falou isso, a gente tem que olhar essas questões das iniquidades e das barreiras de acesso que a gente tem no sistema para que essa mulher realmente tenha aí oportunidade de cuidado. Então,
Isso me ocorreu para um outro processo, mas o outubro, que é o outubro rosa, que está falando de mama, que tem a ver, para a gente sempre olhar por esses aspectos, porque faz muita diferença, com certeza. Sim, todos, né? Todos os aspectos que dizem respeito a qualquer parte da sua vida vão influenciar na sua saúde. Né? Eu acho que, às vezes, até o próprio profissional, se ele não tem um perfil ali, né, que se renovou, está ainda ali na medicina da antiguidade, ele, às vezes, até o próprio profissional vai desprezar uma queixa de saúde mental, né, Jo, de saúde emocional. E aí eu acho que é muito legal a gente estar aqui falando sobre isso, a gente ter o Instituto Vencer o Câncer, a gente ter o Grupo Mulheres do Brasil falando sobre esses assuntos para que as pessoas se informem e entendam que sim, faz diferença sim, se o profissional estiver desprezando isso, você tem direito de procurar um outro atendimento, né? Então, infelizmente, as mulheres negras, elas ganham em todas as estatísticas negativas. Infelizmente, né? Morte por câncer de colo de útero, morte por câncer de mama, detecção tardia de câncer de mama e de câncer de colo de útero, né? Então, e infelizmente as estatísticas, eu já vi até colegas nossos falando o contrário, mas se forem estudar o assunto um pouco mais a fundo, eles vão ver que infelizmente a nossa cor chega antes, sim. A consulta tem cor. As mulheres negras recebem menos solicitações de mamografia e outros exames preventivos. E isso determina, sim, o estado de saúde das mulheres negras. E quando você faz estudos, tanto no público quanto no privado, isso se mantém. Então, não é uma questão, lógico, obviamente, que se tivermos mais mulheres negras ali em situação de pobreza e pobreza extrema, óbvio que elas vão ganhar. Mas quando você faz análise estatística tirando esse fator, infelizmente ainda a mulher negra é aquela mulher que a gente chama de viés inconsciente, porque pode não ser um processo consciente, mas é aquela mulher que a dor, né, ela aguenta mais a dor, teoricamente. Então, ali você vai ver os estudos que provam que a mulher negra recebe menos anestesia. Então, assim, não há outra explicação estatística para as mulheres negras receberem menos pedidos de mamografia, além da cor, né? Quando você tira ali os outros estados sociais. Então, Fabi, muito lembrado. E tem sim uma questão socioemocional também relatada a isso. As microagressões do dia a dia diminuem ali a autoestima, até na hora de você conversar com o profissional e dar uma queixa, por exemplo, dessa de que tem um nódulo na sua mama estranho. Então, tudo faz parte, como a Jean falou, né? Tem, sim, uma questão emocional também envolvida nisso, né? Sócio e emocional. É mais um motivo aí de fortalecimento, né? Da necessidade de fortalecimento, né, Andréa? Porque se a mulher negra ela está mais exposta a situações de, vamos chamar de desconforto, né, sobre os aspectos de agressividade ou de assédio, seja lá de que forma for, né, então a necessidade dela estar fortalecida, dela reconhecer o espaço que ela ocupa e dela saber o que ela representa, o papel que ela faz no mundo, né, é fundamental, né? E a gente é parte dessa solução, né? Não é? Com certeza. Eu vejo, a gente está caminhando para o nosso final. A gente começa uma conversa como essa e já não quer terminar, né? A gente quer continuar falando, mas a gente sempre tem que se impor um limite. Eu acho que seria legal a gente ir para um caminho menos doloroso e falar um pouco mais do estilo de vida. A Janine usou, né, mais de uma vez essa expressão, a Andréa também já falou muito da importância, né, em relação aos exercícios, enfim, a mulher tá se cuidando sobre outros aspectos também. Então, vamos falar um pouco de estilo de vida, até também no aspecto emocional, espiritual, né? O que está embaixo desse grande chapéu chamado estilo de vida, Jamile? Eu acho que a gente começa pelo nosso corpo, que é nosso instrumento de vida. Se a gente parasse para pensar mais vezes que o nosso corpo é nosso instrumento de vida,
a gente cuidaria melhor dele. A gente manteria ele em movimento, não importa fazendo o quê, porque cada pessoa tem seu estilo. Mas a minha mãe falava, o que não se usa enferruja. E realmente o corpo também precisa estar em movimento. A nossa alimentação, nós temos que olhar para ela. E quando eu falo isso, eu falo para eu escutar também. Porque alimentos processados, muito açúcar, tudo isso, mais água, tudo isso é muito importante a gente olhar como mudança de hábitos, né? E cuidar também da quantidade e da qualidade do sono. Tudo isso, nós estamos falando do cuidado com o nosso corpo, né? Então, com diferentes enfoques. Se a gente for olhar para o nosso emocional e mental, a minha parte mental, a minha cabeça comanda. A minha cabeça tem um comando. Por que que eu tenho que ficar repetindo atitudes? Nós estamos com uma mudança tão grande depois da internet, depois da pandemia, quantos aprendizados. E por que que a gente tem que ficar repetindo comportamentos de entrar na vítima, de se queixar de tudo, você entende? E de repetir comportamentos e não tentar lidar com a mesma situação de uma outra forma. Por que que eu não me abro para aprender coisas novas? A gente aprende em qualquer idade, né? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer. Ah, por que que eu não trago um espaço de alegria para a minha vida? Alegria não é oba-oba. Alegria é você fazer uma coisa que você ama. Se você adora cozinhar, você vai cozinhar mais vezes e fazer aquilo regularmente. Se você ama fazer um tricôzinho, um artesanato, qualquer coisa, encaixar isso na sua vida. Eu estou falando de coisas simples. Você ama dançar, cantar, põe música na vida, então põe aquilo que te faz bem, sabe? E o lado espiritual, que a gente exercitar o sentimento da gratidão. Eu acho que no Mulheres do Brasil a gente tem uma oportunidade maravilhosa de colocar uma habilidade nossa a serviço de uma causa que conversa com o nosso coração. Então, o trabalho voluntário, o que você ganha é infinitamente maior do que o que você doa. Então, essa consciência de que eu posso contribuir no tempo que eu tiver, do jeito que eu puder, mas eu sempre posso contribuir com o todo, né? E que quando um sofre, dói em todos. A gente tem que ganhar consciência disso. A minha espiritualização comigo mesma, com uma força interna, e essa parte de me juntar a outras pessoas e somar, porque mais pessoas juntas fazem mais, né? Então a gente pode somar forças. Eu resumiria dessa forma. Perfeito, perfeito. Meninas, olha, eu A agora, parte de Steve. nós vamos encerrar. Eu queria que vocês, cada um de vocês aí deixasse uma mensagem final, né, para quem tá nos ouvindo, para a gente caminhar aqui de fato para o nosso encerramento. Vamos começar pela Andréia? Bom, gente, mais uma vez, gratidão por esse papo incrível. É sempre uma troca maravilhosa, né, com o Grupo Mulheres do Brasil, com o Instituto Vencer o Câncer, aí, parceiros afins. E eu espero que a gente tenha levado aí esse ânimo. E a Jamile falou uma frase que me tocou aqui, que eu quero repetir, é o tomar consciência, né? Tome consciência do seu dia a dia. Quando a gente sai do automático, tudo fica mais fácil. Fica difícil quando a gente está ali naquele automático congelado e achando que não é possível.
Então, quando você sai do automático, quando você tem consciência de cada passo que você faz no seu dia a dia, você consegue sim fazer pequenas mudanças que vão ser gigantes no final das contas. Então, eu quero deixar aí essa mensagem de ânimo, sim, de alegria, de colocar alegria também na sua vida. Quero muito reforçar isso. E cuide-se, porque é isso. Se você cair, você não vai ser mais arrimo de família. Se você ficar doente, você não vai cuidar de ninguém e não vai colocar a sua carreira para melhorar. Então, ame-se, cuide-se, toque-se, tudo que puder entrar aí desse trocadilho. E, mais uma vez, gratidão. Gratidão por esse espaço e por essa oportunidade de trocar informações aí com vocês e com todo mundo. Muito bom. O meu vai ser assim, priorize, se priorize, né? Tenha em todo isso, não é fácil, mas tente te colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. E vai te fazer um bem danado. É isso. Muito obrigada pela oportunidade e por essas trocas aí. A gente vai seguir construindo um mundo melhor. E mais rosa. Mas, Tem mais rosa. Ah, com certeza. E eu quero aproveitar, já falaram e repetiram tudo, eu acho que eu não preciso falar, acrescentar nada nesse sentido, mas só fazer um convite. Venha fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil. A gente acredita muito na força de transformação que uma mulher tem, sabe? Venha fazer parte com a gente e venha até a casa no dia 31 participar de forma ativa do Outubro Mais Rosa para Todas. Agradeço aí, peguei o Para Todas do Instituto Vencer o Câncer para mostrar a parceria, mas é o Outubro Mais Rosa para Todas. Vem com a gente. maravilhoso. Meninas, olha, foi de verdade um prazer enorme, a gratidão estar comigo aqui também, pela oportunidade de estar conversando com vocês, pela colaboração que vocês nos deram, pela entrega, né, que a gente está conseguindo fazer a todas as pessoas que nos acompanharam, né? E vamos continuar aí conectando as vozes femininas pelo mundo todo. Jamília, esse convite que você faz a todas que ainda não conhecem o Grupo Mulheres do Brasil, eu estou reforçando. A gente deixa na descrição desse episódio o link, né, para acesso ao site do Grupo Mulheres do Brasil, e aí quando vocês acessarem, tem lá o Junte-se a Nós, e tem ali, é bem simples, por um cadastro e tal, e você venha nos ajudar a continuar aí, como disseram todas, a construir um mundo melhor. Né? E a gente também vai colocar, Jamile, o endereço lá da casa. A gente fala da casa em Perdiz, a gente vai deixar direitinho aqui na descrição do episódio o endereço, e se não me engano é às 18h30, não é isso, Jamile? No dia 31? 18h30. Então tá Isso. bom, vamos nos encontrar lá. Gente, muito obrigada e continuemos juntas. Obrigada.